por essas palavras. Amém? Até aí? Escuta, Karl Barth, teólogo suíço. É primeiro? Não pego. Marcos, já doutor aí, pronto. Está aí Karl Barth, teólogo suíço. Ele nasceu em Basileia, na Suíça. Karl Barth foi o maior percussor da teologia dialética, que foi um contraponto à teologia liberal de Karl Barth. A teologia liberal de Karl Barth tentou e conseguiu grandes adeptos da época no século XX. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se não fosse Karl Barth, não sei o que seria da teologia hoje, no nosso tempo. Porque sempre que o inimigo levanta algo para destruir, anular, aniquilar aquilo que é de Deus, Deus sempre vai levantá-lo. Amém? Você crê nisso? Deus, para Karl Barth, foi a fonte principal da sua teologia. Escute, para Barth, é impossível que o homem tenha, por vontade própria, procurar a Deus. Foi Deus o autor desta comunicação. Princípio, Deus se comunicou com o homem, a princípio com Abraão, Isaac, Jacó, como a gente conhece, até chegar a Jesus Cristo. Foi a revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Então, Karl Barth, ele fez parte de um grupo de pessoas em plena ascensão do nazismo para matar Hitler. Quase conseguiram. Junto com Dietrich Bonhoeffer, que foi preso, Barth redigiu com Bonhoeffer e outros teólogos da época, outros pastores, um manifesto de Barth dizendo que não aceitaria e não se dobraria ao nazismo ateu. E ele foi expulso da Alemanha. Ele voltou para Basileia, onde pastoreou. E nesse meio termo ele escreveu o primeiro livro, que daí, o Comentário aos Romanos. Isso estrondou a Europa. Se fosse da linguagem de hoje, ia viralizar. Então, a fama de Barth começou a incomodar a muitos. Voltando um pouco, ele saiu, porque Bonhoeffer foi preso, foi enforcado 30 dias antes de Hitler se suicidar. E até um filme aí que vai ser lançado sobre Bonhoeffer. Se eu fosse você, uma história linda, maravilhosa, de perseverança. Então, Karl Barth, ele começou a ser um contraponto, ele começou a combater a teologia liberal de Rudolf Bultmann, que ele queria demitificar todo o Evangelho, onde o subjetivismo permeava toda a sua teologia, com grande influência do existencialismo de Heidegger e Hegel. Você pode pesquisar quem são esses filósofos. Hoje, a teologia liberal, iniciada por Bultmann, influencia muitas, não vou dizer cadeiras, mas muitas escolas teológicas hoje. Então, o que eu vou falar até agora é sobre a dialética de Barth, a revelação divina através da sua palavra e através do seu Jesus Cristo. Para Barth, Deus é um totalmente outro. O que quer dizer isso? É um ser diferente de nós. É uma substância diferente. Barth, ele disse que nós não podíamos falar de Deus, porque não conhecemos, porque não sabemos que Ele é. Mas ele diz assim,
nós não podemos falar, nós não podemos deixar de falar de Deus. Veja que coisa interessante. E só o podemos fazer através do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse lá em Filipe: ó Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Era esse o entendimento de parte da teologia, das Escrituras Sagradas, que Deus era a revelação perfeita em Jesus Cristo e também pela sua palavra. Amém até aí? Escute, para a última. A palavra ela tinha que ser ressignificada. Tinha que se tirar todo o mito. Vou adiantar alguma coisa. Para ele, toda a Escritura tinha que ser tirada do mito. Tudo aquilo que fosse mito teria que ser deixado para trás. O que ele focava era na centralidade da mensagem. A mensagem era o que importava, não o mito, não o Jesus histórico, mas sim o Jesus que pregou. A mensagem de Jesus é que era importante. Amém até aí? Vamos andar, já temos 12 minutos para a gente chegar mais na frente. Vamos lá. As convergências de parte e dúvida. Cristo é o centro da fé cristã, para ambos. Só que uma diferença, lá na frente a gente vai ver. Os dois rejeitavam que o Evangelho, a palavra de Deus, era algo meramente moral. Como lá os nacionalistas falaram. Não era uma teologia moral, não era uma palavra moral, era uma palavra de poder. Era uma palavra que transformava a existência do homem para fora e transformava o ser de dentro para fora, para baixo. Amém até aí? Veja a divergência entre eles. A revelação como evento transcendente e objetivo. Como eu adiantei, Deus é um ser transcendente. A revelação de Deus veio de cima para nós. Foi Deus, o objetivo de Deus foi de se comunicar com o homem. E pela perfeição dele, ele enviou a seu Filho Jesus. E a revelação é totalmente divina. Cristo e as Escrituras como veículo da... Então, o que é isso? Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, que a gente vai ver mais na frente, é a revelação perfeita para acalmar. Enquanto última, Jesus, ele era um homem, não Deus. Tinha uma palavra poderosa e tinha que tirar todo o mito, mas na frente a gente vai ver. Última declara que para se entender quem é Jesus, é preciso tirar toda o misticismo. Era impossível, não era possível para o homem da idade moderna imaginar que o homem tinha nascido de uma vez. Era impossível para ele, naquela época, imaginar que um homem morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. E pior ainda, subir ao céu. O importante era a mensagem. O importante é o que a mensagem entrava no homem e fazia o que com ele. O homem ia se transformando aos poucos através da teologia de Bach. Vamos seguir. A soteriologia. Escuta, a salvação é um evento objetivo realizado por Deus pela graça soberana. Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. Quanto a isso, eu creio que nenhum de nós aqui vai duvidar ou vai pensar de outra forma. Essa é a centralidade cristocêntrica. Só que Bultmann, ele pensava nisso. Então, entre a soteriologia de Bach e a de Bultmann, a diferença era monstruosa. Enquanto a salvação vinha através de Jesus, para Bach, a salvação vinha através do existencialismo. Era o homem, na sua essência,
quando ele compreendesse quem ele é e olhava para palavras das Escrituras e entendia que precisava da salvação. A cruz, um mero evento histórico, não tinha para um existencialista poder nenhum. Escute, a soteriologia de Barth. Barth, ele tinha de uma linhagem calvinista. E para Barth, Deus fez com Jesus a seguinte coisa. Ele era o rejeitado, como está lá em Isaías. E ele, ao mesmo tempo, foi o eleito de Deus. Quando Jesus ele foi rejeitado, como está lá em Isaías 53, rejeitado pelos homens, quando ele foi abandonado na cruz, ele que foi o rejeitado, por mim e por nós. E ao mesmo tempo que lá na cruz ele foi rejeitado, quando ele morre e ressuscita, ele foi o eleito de Deus. Então a rejeição e a eleição estava plenamente em Cristo. Lembra que eu falei? A teologia de Barth é cristocêntrica. Ele deixa isso claro na sua dogmática eclesiástica. São 11 volumes. Eu tive o prazer de pegá-la na minha mão. E o desprazer, quando eu abri para ler, eu não li nada. Estava todo em alemão. O Dr. Roberto Schuller, que nos apresentou ao Barth. Na minha opinião, eu devo esse mérito ao Dr. Roberto Schuller, e ele levou os 11 volumes. Esses 11 volumes se dá em mais de 6.000 páginas. Mais de 7 milhões de palavras a dogmática de Lutero. E só não teve mais por conta da sua morte aos 81 anos. Então, a obra incompleta de Barth, ela se completa em Jesus Cristo. Porque todo o tempo que Barth teve foi para mostrar na Idade Média que a teologia liberal não levava o homem a Deus, mas a teologia dialética, a teologia da palavra de Barth, levava o homem ao encontro de um Deus transcendente, um Deus que prefere se comunicar com o homem, pequenino, frágil, pecador, mas na pessoa de Jesus Cristo é um elo de ligação. Essa era e é a teologia de Calvário. Vamos seguir. A salvação é uma transformação existencial para Ruth. A resposta da fé ao chamado de Deus, com ênfase na experiência pessoal e subjetiva. Escute, as convergências, que nem sempre eles discordavam, a centralidade de Cristo, a rejeição da salvação pelas obras, e a graça pode ser objetiva ou subjetiva. Amém até aí? Amém. Vamos lá, caminhando para a divindade de Jesus. Esse é um ponto crucial nesse embate histórico entre Calvário e Rodolfo Buchmann. A divindade de Cristo, para Barth, habitava plenamente a divindade e a humanidade em Jesus. Essa união hipostática, essa deidade, ela era perfeita em Jesus. Já para Buchmann, não. Ele era um homem, um sábio, que falava as coisas, mas esta história de ele ser filho de Deus não cabia na mente dele, porque a sua mente estava arraigada, estava cheia do existencialismo, de coisas subjetivas. Enquanto a teologia de Barth era uma teologia objetiva, direta. Foi Deus que disse, foi Deus que confirma, foi Deus que assina. Não se podia, ele não podia negociar algo além da divindade de Jesus na sua teologia. Não é para Buchmann, a interpretação mitológica da divindade e a importância na mensagem de Jesus. Lembra que eu falei que isso seria repetitivo? Então Buchmann ele disse,
realmente esse Jesus histórico aconteceu, ele não negava. Mas a ênfase é a mensagem dele. Não é no mito. Não é o que ele proporcionou como milagre. Não é o que ele proporcionou como salvação e ressurreição. Está na ênfase da mensagem. É a mensagem que importa. Importa também. Mas não se pode dividir o que é perfeito. Não se pode tirar aquilo que Deus colocou como o melhor que ele tinha, não se pode diminuir. Parte não aceitava isso. Escute, você tem que entender que este homem, ele enfrentou toda a sanha maligna do nazismo. Na época, todas as igrejas tradicionais, inclusive as pentecostais, se aliaram ao nazismo. E parte de outros fizeram parte de uma igreja confessante. É uma igreja que não se dobrou. Nesses poucos minutos que me falam, eu queria entender algo com vocês. Aonde está a igreja confessante hoje aqui no Brasil? A igreja que não se dobra, a igreja que não se vende. Onde estão os últimos e onde estão os básicos? Gosto de lembrar de uma frase que um certo pregador queria ser igual ao Billy Graham. E Deus fala para essa pessoa: só precisar de um Billy Graham, seja você. Deus está contando comigo, contando com você. Nesse mundo cruel, que a gente viu aqui, as comunicações, as ideologias, as falácias, mas eu quero fazer esses 2 minutos, pastor, uma menção do Senhor. O Senhor está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Sexta-feira, 9h da noite, nós estamos aqui, procurando aprender, procurando falar das coisas de Deus, procurando das coisas para o entendimento, para instrumentalizar a igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém.